Olá pessoal, tudo bem? Professor Carlos André, estamos mais uma vez aqui reunidos para mais uma aula de matemática, tá ok? Lembrando, né, que aqui é um projeto do Estado, do Governo do Estado, através da Secretaria de Educação. Não esquece de acessar o nosso materialzinho no link. Dando continuidade, tá? À última aula, vamos ver a questão de número 56, que fala sobre o quê? Sobre razão, tá ok? A questão de número 56 diz o seguinte: 5 marcas de pão integral apresentam as seguintes concentrações de fibras: massa de fibra por massa de pão. Vamos à leitura? Marca A, 2 gramas de fibra a cada 50 gramas de pão. Marca B, 5 gramas de fibras a cada 40 gramas de pão. Marca C, 5 gramas de fibras a cada 100 gramas de pão. E assim sucessivamente, tá ok? Recomenda-se a ingestão do pão que possui a maior concentração de fibra, tá? Então a marca a ser escolhida é... Pessoal, para que a gente encontre, tá, essa maior concentração de fibra, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que dividir a quantidade de gramas, certo, de fibra pela quantidade de gramas de pão. Isso em todos os itens, tá? Então já está marcado aqui, ó, já está organizado para marca A, B, C, D e E. E lembrando que eu quero o quê, turma? A maior, de acordo com o comando da questão, tá ok? Vamos lá. Quando eu tenho 2 dividido para 50, essa fração aqui ela pode ser o quê? Simplificada. Então aqui, ó, eu simplifico por 2 e eu simplifico por 2. 2 por 2 é igual a 1 e 50 por 2, turma, 25. Bora lá. Essa próxima aqui também pode ser simplificada, né? 5 e 40. Dá para simplificar por 5 e por 5. 5 por 5 é igual a 1 e 40 por 5 é igual a quanto? A 8, ok? Aqui eu tenho 5 por 100. Dá para simplificar por 5 em cima e por 5 embaixo, tá? Tipo a fração anterior. 5 dividido por 5 é igual a 1. 100 dividido por 5 é igual a quanto? A 20. Vamos lá. Aqui eu tenho 6 sobre 90. Dá para simplificar por 6 em cima e por 6 embaixo. 6 por 6 vai dar 1 e 90 por 6. Bem, aqui eu vou abrir um parêntese para te dar uma dica, tá? De matemática básica. Se eu quero dividir um número por 6, por exemplo, esse 90, 90 dividido para 6 é 90 dividido por 2 vezes 3. Concorda? Então, o que que meu amigo pode fazer? Você pode pegar o 90, divide por 2 e esse resultado em seguida você divide por quem? Por 3. Faz 2 divisões sucessivas, tá ok? E lógico, né, que eu tô te dando essa dica, mas é por cálculo mental. Então, bora lá. Primeiro, 90 dividido para 2, 45. 45 dividido para 3 é igual a quanto? A 15. Tranquilo? 7 sobre 70. Dá para simplificar por 7 em cima e por 7 embaixo. 7 por 7 é igual a 1. 70 por 7 é igual a quanto? A 10. Você observa que todos os denominadores, tá? Desculpa, você observa que todos os numeradores são iguais. Então, para você analisar que tem a maior fração, tá? É aquela que tem o menor denominador. É como se fosse, turma, grandezas inversamente proporcionais, tá? De acordo com as aulas que nós já tivemos anteriormente, tá? Então, olha só. Aqui eu tenho 25, 8, 20, 15 e 10. A maior fração é o que tem o menor denominador. E o menor denominador que aparece é 8, certo? E 8 é referente a 5 sobre 40, que é realmente quem? A marca B. Então, a marca B é a escolhida, gabarito, letra B. Tranquilo? Muito bem. Questãozinha respondida, vamos para a próxima. Ainda com relação, né, turma, à razão. Me acompanha.
5 máquinas de costura são utilizadas em uma confecção de quê? De calças, ok? O proprietário deseja comprar mais uma dessas máquinas, idêntica a uma das já existentes, devendo escolher a que tiver a maior média de produção por hora, certo? Esse por implica divisão. Na tabela estão indicadas as quantidades de horas trabalhadas e de calças confeccionadas por cada uma das máquinas em determinados períodos observados, ok? Sigamos. A máquina a ser comprada deve ser idêntica a... Então, nós temos aí, né, a nossa tabela. Lembrando, né, turma, que tabela e gráfico cai demais no Enem. Bora interpretar essa tabela? A coluna número 1 refere-se à máquina, máquina 1 até a máquina 5. A coluna número 2 se refere à quantidade de horas, tá? E a coluna número 3 se refere ao número de calças confeccionadas, beleza? Muito bem. Aqui já está armado todo o nosso cálculo, né? Então eu vou fazer uma conta de divisão bem tranquila. Vai ser o quê? O número de calças confeccionadas dividido pela hora. Então eu tenho 960 sobre quanto? 240, ok? Aqui eu tenho 1050 dividido por 21 e assim sucessivamente, ok? Pessoal, eu tenho que realmente fazer todas as divisões para ver qual é a minha resposta correta, então não tem para onde correr. Aqui eu tenho 960 por 240, eu posso cancelar um zero de cima com quem? Com o zero de baixo. Ficou 96 dividido por 24. 96 por 24 é igual a quanto? A 4. Beleza? Bora para a próxima. Eu tenho 1050 dividido por quanto? Por 21. Pessoal, na realidade não é nem 21, né? É 210, tá? 210. O que que eu faço? Eu posso cancelar um zero de cima com um zero de baixo. Ficou 105 dividido por quanto? Por 21. E 105 dividido por 21 é igual a quanto? A 5. Ok? Bora para a próxima? Na próxima eu tenho 1020 dividido por quanto? 170. Na hora que você simplifica, corta um zero de cima e um zero de baixo, aí sim fica 102, né? 102 dividido para 17. Essas continhas são um pouco chatas, né? Mas é Enem, né, turma? O Enem realmente tem muitas contas que a gente tem que resolver. E quando você tem 102 dividido por 17, vai dar quanto? 6, tá? Depois você pode fazer as continhas aí com calma. Vamos para a máquina de número 4. É 480 dividido para quanto? Para 160. Cancela um zero de cima com um zero de baixo. Ficou 48 dividido por quanto? Por 16. 48 dividido por 16 é igual a quanto? A 3. Beleza? Calculado essa, falta a última. A última é 80 dividido por quanto? 16. 80 dividido por 16 é igual a 5, tá? Depois com calma você pode fazer as continhas aí e ir confirmando os seus cálculos. Só lembrando o seguinte, né, turma? Que ele quer a máquina que realmente... Bora voltar aqui ao comando da questão. Ele quer a máquina comprada deve ser idêntica a... Ele quer a máquina que tem a maior ou a menor? Ele quer aquela máquina que tem a maior produtividade. Tá lá no texto, ó, aquela que tiver a maior média de produção por hora, tá? Eu tava procurando aqui o que ele queria. Então tá ali no meio do texto. Ele quer que tenha a maior média de produção por hora. A que tem a maior média de produção por hora é a máquina 3, tá? Porque deu quanto? 6. 6 o que, professor? 6 é o número de calça confeccionada por hora. Ele consegue confeccionar 6 calças em uma hora, tá ok? Então aqui vai ser o que? A máquina 3, e a máquina 3 está representada em qual alternativa? Alternativa letra C. Beleza? Tranquilo? Muito bem. Questãozinha resolvida. Vamos para a próxima.
Turma, realmente o Enem é assim, tá? Aparecem várias e várias contas que você tem que fazer ao longo de uma questão, tá? E tem que ter paciência, fazer com calma e não se perder nos cálculos, tá ok? Bora para a próxima. A próxima é a questão de número 58, tá ok? Questão de número 58 diz o seguinte: um andarilho subiu uma montanha por uma trilha sinuosa. Essa trilha possui 100 metros de trechos íngremes e 1.400 metros de trechos suaves. Um escalador, agora já é uma outra pessoa, um escalador subiu essa mesma montanha por uma via de escalada vertical de 400 metros e uma trilha de trecho suave de 100 metros, tá ok? Sigamos. A razão entre a distância percorrida de subida da montanha do escalador em relação ao andarilho é. Então essa é uma questão de quê, turma? De razão, tá? E ele é bem direto mesmo, ele pergunta qual é a razão. Só lembrando, o que é razão? É uma divisão entre duas grandezas em uma determinada ordem, eu não posso mudar. Então eu vou ter que calcular, né, a razão entre a distância do escalador para o andarilho, tá ok? Então vamos lá. Razão entre o total percorrido pelo escalador e o andarilho. Razão é igual. Bora só voltar aqui no texto. No texto ele disse que o andarilho ele percorreu 100 metros, né? De quê? De trechos íngremes com 1.400 de trechos suaves. Então vai ser 100 mais 1.400. 100 mais 1.400, ok? Esse aqui, turma, é do que? Do andarilho. Então é na parte de baixo, tá? Então é na parte de baixo. Desculpa aí. É o que eu falei para vocês, tá? A gente não pode mudar a ordem, tá? Então, como ele está falando aqui escalador sobre o andarilho foi o primeiro do texto. Só que tem que ser o segundo na razão, tá ok? Então, para o andarilho vai ser quanto? Vai ser 100 somado com 1.400, ok? Agora, vamos para o escalador, tá? O escalador ele percorreu primeiro 400, certo? Vertical, e depois em uma trilha mais suave, com quanto? 100 metros. Então ficou 100 somado com 400, ok? Bora lá. Essa razão é igual a 100 mais 400, 500. 100 mais 1.400, 1.500. Beleza? Vamos às simplificações. Posso cancelar um zero de cima com um zero de baixo. Um zero de cima com um zero de baixo. Posso ainda simplificar aqui por 5 e simplificar aqui por 5, ok? Então eu tenho que essa razão será igual a 1 sobre 15 dividido por 5, 3. Então a razão será igual a quanto? A 1 terço, ok? E 1 terço, pessoal, vai aparecer para a gente exatamente na alternativa letra C, beleza? Então aí finalizamos mais uma questãozinha, tá? Bem tranquila, sobre razão. E detalhe, né? O que é razão? É a divisão entre duas grandezas em uma determinada ordem. Então, bem aqui, você observou que quase eu perdi a questão, tá? Porque ele fez tipo uma jogadinha aí, né? De um jogo mental pra gente. Ele citou primeiro o andarilho e depois citou o escalador. Já no texto, ele queria a razão entre o escalador e o andarilho. Quase aqui, né? Que tu observou que eu perdi a questão. Então toma cuidado, tá? No dia da prova, você não pode mudar a ordem com que ele está pedindo. Tranquilo? E detalhe, turma, se você tivesse, olha só, se você tivesse mudado a ordem, não ficaria 1 sobre 3, ficaria 3 sobre 1 e 3 sobre 1 dá 3. Isso aí está em qual alternativa? Letra D, tá ok? Muito bem, me segue. Questão de número 59.
Questão de número 59. Bora lá. Atualmente, muitas pessoas procuram realizar uma dieta mais saudável. Um dos principais objetivos é a redução do consumo calórico. O gráfico fornece o valor energético em quilocal, em função do volume da porção em ml, para 5 diferentes tipos de bebidas, A, B, C, D e E, ok? Então aqui nós temos o gráfico e ele diz o seguinte: entre os 5 tipos de bebida, qual deles, certo, deve ser escolhido por uma pessoa que deseja reduzir o seu consumo calórico, tá? Pessoal, vamos montar aqui. Bem, aqui eu tenho com relação ao A, depois B, C, D e E. Se ele quer reduzir, significa que ele quer aquele que tenha o quê? O menor consumo calórico, tá? Agora, como é que ele calcula esse consumo calórico, tá? Esse consumo calórico, vou representar pela letra C, você vai fazer uma divisão entre as grandezas que estão no eixo Y, que é o eixo vertical, dividido pelas grandezas que estão no eixo X, que é o eixo horizontal. Quais as grandezas que estão no eixo Y? É o valor o que? Energético, tá ok? É o valor energético. Beleza, por porção. E no eixo X nós temos a porção, tá ok? Então é assim que realmente você vai poder calcular esses consumos. E lembrando, né, que ele quer o quê? Reduzir. Se ele quer reduzir, turma, é porque ele quer o menor. Se ele quer reduzir, é porque ele quer que o menor. Vamos calcular agora os consumos de A até E. Com relação a A, você vai lá no gráfico, tá? Cuidado para não extrair as coordenadas de modo errado. No A, com relação ao eixo Y, eu tenho quanto? 40. E no eixo X, vale quanto? 50. Tranquilo? Vamos agora para o B. No B, com relação ao eixo Y, está entre 20 e 40. Então é 30. Beleza? Então fica 30 sobre quanto? O eixo Y. Opa, o eixo X. E no eixo X é quanto? 100. Vamos para C. Na C, com relação ao eixo Y, está entre 140 e 160. Então é 150. Sobre, com relação ao eixo horizontal, o eixo Y, a coordenada do ponto C vale quanto? 150. Beleza? Agora vamos ver com relação, turma, ao D. Com relação ao D, o eixo Y vale quanto? 60. E com relação ao eixo X, ele vale quanto? 300. Então, 60 sobre 300. E finalmente o último, né? Que é o E. O E, com relação ao eixo Y, ele tem a mesma medida do C, beleza? E o C era quanto? 150. Então, C 150, então para ele aqui também será igual a 150. Sobre, com relação ao eixo X, vale quanto agora? 400. Beleza? Muito bem, vamos lá. Turma, vamos fazer agora aqui as divisões que sejam possíveis, tá? Analisar e ver realmente o que seria mais interessante para a gente. E lembrando o nosso objetivo, que ele quer o quê? A menor, tá ok? Bora lá, 40 dividido para 50, cancela-se um zero de cima com o zero de baixo. Ficou 4 dividido por 5, beleza? Tu imagina 40 por 5, dá 8, beleza? Então vai ficar 0,8. Pronto. Aqui eu quero o quê? 30 por 100, cancela um zero de cima com um zero de baixo. 30 é 3 dividido por 10, a vírgula corre uma casa para a esquerda, tá? Então aqui será igual a 0,3. 150 por 50 por 150, duvido. Dá 1, né? Pronto. E lembrando, turma, que ele quer quem? O menor, certo? Ó, se ele quer o menor,
Esse 0,3 já é o menor, então eu já poderia eliminar o item A e já poderia eliminar o item C. Tá entendendo? Bora lá. Vou agora para o item D. Cancela-se um 0 de cima com um 0 de baixo. Beleza? Então aqui eu tenho 6 dividido para 30. 6 dividido para 30. Você pode até fazer isso, ó. Simplifica por 6 e simplifica por 6. 6 por 6 vai dar 1. E 30 dividido por 6 vai dar o quê? 5. Imagina como se fosse 10 dividido para 5, 2. Então vai dar 0, quanto? 2. Beleza? Ó, e 0,2 já é menor do que 0,3, né? Então eu já posso eliminar também quem? O item B. Então, por enquanto, a minha resposta está sendo guiada para a letra D. Bora aqui para o último. Eu tenho 150 dividido para quanto? Para 40, beleza? Ou seja, fica 15 dividido para 40. Imagina 150 para 40. 150 cabe 3 vezes 40, não é verdade? Que vai dar 120. Então aqui é um número que vai ser 3, alguma coisa. Mas isso aí nem interessa pra gente, tá? Porque eu já posso observar que 3 é maior do que quanto? 0,2. Logo, não pode ser o item E. Restando para a gente, turma, somente uma opção, letra D, com 0,2, que realmente é o menor, beleza? Então, bora lá, confirmando, letra D. Uma dica que eu vou te fornecer, tá? Para finalizar esse vídeo. Eu quero que você observe os pontos que estão no gráfico. Se você dá origem, traçar retas que tocam esses pontos, tu vai observar que a reta que toca o ponto D é a reta que está abaixo de todas as outras. É a reta que tem a menor inclinação, menor, que era justamente o que ele queria, tá? Então, com simples traços, você também poderia responder essa questão, beleza? Então, com essa super dica, fecho a aula de hoje. Até o próximo encontro, ok? Espero ter ajudado os senhores. Não esqueça de acessar o nosso material que está no link. Valeu, pessoal!